Vamos aqui a mais um vídeo, desta vez para falar sobre os princípios da administração pública. Eles são divididos em explícitos e implícitos. Os explícitos são os que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 88 e os implícitos são os que estão derivados da doutrina de outras leis. Os princípios explícitos, como já falei aqui do artigo 37 da Constituição Federal de 88. O princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e princípio da eficiência, né? Para efeito de decoreba, para assimilar melhor, né? Pelas iniciais da palavra LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Agora vamos ver cada um. O princípio da legalidade, né? Fazer apenas o que está previsto na lei. Então, na administração pública, a gente só deve praticar o que está previsto na lei. Então, tem que estar explícito mesmo na lei. Então, um edital do concurso é um exemplo muito bom. Então, tudo que vai ser pedido tem que estar contido no edital. Até mesmo as atribuições do cargo que você vai prestar o concurso, as atribuições, salário, tudo está contido naquele edital. Então, tudo tem que estar previsto, tudo que vai ser feito, né, realizado, tem que estar previsto na lei. Princípio da impessoalidade. Não pode haver interesses pessoais nos atos. Então, tudo que for ser praticado, a pessoa que está praticando o ato não pode se autopromover, né? No artigo 37 da Constituição Federal, no parágrafo 1º, ele diz o seguinte: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou serviços públicos ou servidores públicos. Então, vamos supor que no caso de obras, né? O que é que deveria constar numa obra? Tipo assim, mais uma obra do governo de tal cidade, de tal estado, né? E não dizer assim, mais uma obra do governador fulano, mais uma obra do prefeito fulano. Porque quando você está fazendo isso, você está se autopromovendo. Mas isso a gente vê demais, né? Infelizmente. Mas a impessoalidade, o princípio da impessoalidade é isso aí. Você não deve se autopromover, né? Altamente não é permitido. Inclusive, propaganda partidária também. Isso é mais uma obra do partido tal. Então, é vedada a promoção, a propaganda partidária, a propaganda pessoal. Então, deve ser feito de uma maneira que vá... porque, tipo assim, hoje estamos no governo governo X, mas daqui a tantos anos o governador não vai ser mais essa pessoa. Então, a obra está lá, continua lá, e a obra do governo daquele estado ali. Princípio da moralidade. É uma combinação da legalidade com a impessoalidade. Então, se você está agindo com base no princípio da legalidade e com base no princípio da impessoalidade, você está agindo com moralidade. Ou seja, está fazendo atos previstos na lei e agindo também com o princípio da impessoalidade. Não está se autopromovendo, então você está agindo com moralidade. O princípio da publicidade. Todo ato, para ter validade, tem que ser publicado. Você prestou um concurso público e você foi nomeado. Então, esse ato de nomeação ele tem que ser publicado no Diário Oficial, seja do Estado ou da União.
Agora vamos aos princípios implícitos. Tem vários, né? Coloquei alguns aqui: razoabilidade, proporcionalidade, motivação, supremacia do interesse público, segurança jurídica e autotutela. A razoabilidade, né? O princípio da razoabilidade, ele tem o objetivo de proibir o excesso com a finalidade de evitar as restrições abusivas ou desnecessárias realizadas pela administração pública. Então, ele tem que saber adequar, né? Fazer adequação aos meios, a necessidade da decisão para atingir o resultado pretendido. Então, muitas vezes, existem casos que não é necessário se tomar determinadas decisões e se aplicar alguma tipo assim, uma pena tão severa. Então tem que haver uma razoabilidade nisso aí. O princípio da proporcionalidade está muito relacionado ao princípio da razoabilidade. Tipo assim, na hora que você for agir, agir proporcionalmente. Então, se você vai... Uma coisa que está totalmente inadequado e o outro que tem pouca coisa inadequada, você não pode dar uma penalidade parecida. Não, tem que haver uma proporção. Por isso que o princípio da razoabilidade está muito relacionado ao princípio da proporcionalidade. Tem que ser levado em conta a necessidade, a adequação e a proporcionalidade no sentido estrito senso. E havendo um conflito de qual princípio aplicar, estamos utilizando o princípio da proporcionalidade. Então, se você não sabe que princípio aplicar, você tem que pôr em prática o princípio da proporcionalidade. O princípio da motivação. Para todas as ações dos servidores públicos, deve existir uma explicação, um fundamento de base e direito. O princípio da motivação é o que vai fundamentar todas as decisões que serão tomadas pelo agente público. Então, tudo que se faz no serviço público, na administração pública, tem que haver uma base legal. Tudo que vai ser feito tem que ter uma motivação, ou seja, você tem que fundamentar e argumentar, mas com base em lei, em uma doutrina, numa base, num direito. O princípio da supremacia do interesse público, né? O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado é intimamente unido em toda e qualquer sociedade organizada. Então, segundo a própria Constituição Federal, todo o poder emana do povo. Por isso, o interesse público irá trazer o benefício e bem-estar à população. Então, a supremacia é o quê? Tudo é feito voltado para a coletividade. O interesse do bem comum, é o bem comum, né? A coletividade. O princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica impõe o respeito, a boa-fé e a confiança dos administrados. O poder público não pode, sem causa legal, invalidar ou revogar atos administrativos, desfazendo relações ou situações. Então, a lei não pode retroagir para não gerar insegurança nas relações já consolidadas. Não pode utilizar novas interpretações da lei para modificar casos julgados. Já pensou se uma coisa que acontece hoje, ele tem vamos supor, um imposto. Ele tem uma multa, ele foi pago com atraso e ele tem uma multa de 20%. Se de repente a lei muda e passou a multa de 20% para 50%. Aí você já pagou uma coisa há um ano atrás, aí não, agora você vai ter que aplicar a multa de 50%. Não, a lei vigente da época, a multa era de 20%, então vai continuar sendo 20%. E aí outros casos, né, também, infinitos casos que existem. O princípio da autotutela. Possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Ou seja, a administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, podendo fazê-lo diretamente. Então, se a administração pública viu
que precisa anular um ato ou revogar um ato, ele não precisa recorrer ao Poder Judiciário, ele próprio faz diretamente. Então, bons estudos. Se vocês gostaram do vídeo, curtem e compartilhem. Se inscrevam no canal, enviem críticas, dúvidas, sugestões e até o próximo vídeo.